tudo que eu comia eu de fato eliminava, então meu corpo não estava mais absorvendo. Em uma semana eu perdi quase 10 quilos. Eu fui fazer outros exames, eu fui fazer outras coisas e eu já estava sendo direcionado para começar tratamentos de leucemia, que eles diziam que não era impossível, nada acusava nos exames e que eu muito possivelmente estava com câncer no sangue, leucemia. Diante de todos esses processos, eu passei por muitos desafios, muitos desafios. Eu adoeci, fiquei com diagnóstico, sem diagnóstico por 3 semanas e eu estava vivenciando uma fase de estresse muito grande como professora universitária, também trabalhando na área de tecnologia. E eu entrei num estado de burnout e naquela época eu não sabia reconhecer, não sabia identificar. E com isso eu comecei a ter problemas sérios de perda de peso. Tudo que eu comia era como, sabe, assim, eu dizia que eu estava tipo quiabo. Tudo que eu comia era tão escorregadio que eu eliminava aquilo e ninguém, não tinha exames nenhum que eram acusados, que a causa, o que de fato eu estava passando. Até eu buscar muitos profissionais. Eu estava já sendo trabalhado em departamentos, tanto da instituição, da faculdade, como internamente dentro da área de tecnologia. Da minha equipe era nós tínhamos lá quase que 80 pessoas na equipe, e eles estavam simplesmente fazendo lá grupos de orações, fazendo processos para contribuírem com a minha vida, porque eu estava afastada e não tinha coragem para caminhar, porque tudo que eu comia eu de fato eliminava, então meu corpo não estava mais absorvendo. Em uma semana eu perdi quase 10 quilos. Então foram processos assim bem desafiadores. E aí, o que veio de fato à tona? Eu fui fazer outros exames, eu fui fazer outras coisas e eu já estava sendo direcionado para começar tratamentos de leucemia, que eles diziam que não era impossível, nada acusava nos exames e que eu muito possivelmente estava com câncer no sangue, leucemia. E aí eu encontrei um ser abençoado que eu digo, né, sempre faça pelo outro algo e não espere nada em troca. E na época eu tinha uma pessoa muito querida na minha equipe e nós precisávamos, dentro daquela posição que eu me encontrava, prestando serviço para o governo federal, eu precisava ter uma determinada certificação para poder ser renovado os nossos contratos, que eu prestava serviço para o governo federal. E aí eu estudei para aquela certificação e passei naquela certificação e teve várias pessoas da minha equipe que não passaram. E uma pessoa dessa veio me pedir ajuda, se eu poderia ajudá-la a estudar, a fazer todos os processos. E eu, mais do que prontamente, porque eu acredito muito nessa questão da generosidade, vocês vão aprender muito dentro do treinamento. E eu fiz aquilo despretensiosamente para poder contribuir com ela, porque se ela não passasse naquela certificação, o contrato dela não seria renovado. E aí, estudamos juntas e tudo mais, e coincidência ou não, né? Eu digo sempre que é deucidência, dentro do processo, essa poderosa estudou comigo por alguns dias e ela fez a prova de certificação, ela passou na prova, e assim, e ficou imensamente grata, e aquilo assim, foi lindo. E conectado a isso, quando eu estava nesse processo de burnout, de adoecimento, ela veio me dizer, Jane, nós estamos orando, ela junto com nós estamos orando aí por você. E o que eu queria dizer para você é que a minha tia, ela é uma endocrinologista muito conhecida, por sinal, não vou citar o nome, né, até porque eu não tenho autorização aqui. Ela tinha feito uma cirurgia de coluna, ela estava afastada por 6 meses e ela compartilhou o meu respeito com a tia dela, e mesmo a tia de cama, a tia disse para ela, traga a sua amiga Jane aqui, que eu vou examiná-la. E aí eu fiquei naquela, mas poxa, como que ela vai me examinar, sendo que ela está lá imóvel na cama, lá, como que tudo isso vai acontecer? E eu já tinha gasto todas as minhas economias, eu já tinha de fato colocado ali tudo aquilo que eu poderia colocar. Eu já estava afastada pelo INSS, que já fazia mais de 3 semanas. E aí, muito prontamente, generosamente, ela me atendeu. E quando ela me atendeu, ela me atendeu na casa dela, deitadinha, e eu fui lá, ela me atendeu prontamente e toda generosa. E ela disse, Jane, você está com um quadro, né, de disfunção na sua tireoide, chamado Hashimoto, que é algo que, se você passou por algo ali, foi desenvolvido aquilo, e muitas vezes isso acaba não acusando no exame. Eu não posso te dizer que é isso agora, mas anota aí. Aí falou para a sobrinha dela, que é essa pessoa que trabalhou comigo, que foi a que me levou, ela pediu para ela, ó, peça tal e tal exame, que ela tinha um receituário na casa dela, tudo carimbadinho, e essa minha amiga de trabalho fez um pedido lá e eu fui pro laboratório para fazer.
Em paralelo a isso, eu fiz outros processos de tratamentos alternativos. E foi aí que eu conheci todo esse mundo das energias, todo esse mundo dos processos, não somente a parte da ciência, mas também a parte energética. E tudo começou a fluir na minha vida. Então, eu passei por todos os processos de cura física, tendo o processo de cura emocional, o processo de cura espiritual também. E foi, assim, muito grandioso. Quando tudo começou a mudar aqui dentro de mim, foi restaurado, não somente a minha parte física, como a minha parte emocional, como a minha parte espiritual e, consequentemente, também veio a financeira. Aí eu comecei todos esses processos. E aí fui fazendo toda a parte, mestrado, fui fazendo doutorado, todas essas especializações, onde eu pude unir a ciência com a espiritualidade, a parte da ciência com os processos de energia, até entender que tudo é energia. E quando nós estamos desconectados com todos esses processos, porque tudo é energia, nós somos partículas, nós somos aí transcende muito além da matéria. E o que aconteceu? Tudo foi mudando na minha vida.